clareza sobre a importância da inteligência emocional comparado com a sua inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva, você nasce com ela, todo ser humano nasce com a inteligência cognitiva. Nós sabemos que existem algumas pessoas que nascem com algum problema físico, alguma disfunção, são pessoas especiais e às vezes não estão aí com a inteligência cognitiva 100% alinhada. A inteligência cognitiva tem a ver com a sua intelectualidade. Você sabe ler, você sabe escrever, você sabe tomar decisões. Você é inteligente cognitivamente. Agora, a inteligência emocional é algo mais profundo. A inteligência emocional requer equilíbrio emocional. Por exemplo, saber que eu preciso fazer determinada coisa, isso depende só das minhas habilidades cognitivas. Mas fazer aquilo que precisa ser feito depende das suas habilidades emocionais. Habilidade emocional, a inteligência emocional, faz com que você consiga fazer o que precisa ser feito com aquilo que você aprendeu. Por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo bíblico, que é na história de Salomão. Eu gosto bastante de dar esse exemplo porque tem a ver com a maneira como a mente de Salomão foi programada quando ele ainda era pequenininho. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 3 a 11, existe ali um diálogo entre Davi e o seu filho, Salomão. Naquele diálogo, se você depois pegar para observar, eu não vou ler para ganhar tempo, mas naquele diálogo, Salomão ouviu do pai, Davi, falando para ele, dando conselhos para ele, falando para ele repetidamente buscar conhecimento e buscar sabedoria. Tão interessante que, se nós observarmos, Davi falou 6 vezes a palavra sabedoria para Salomão. E, de acordo com o texto fala, Salomão estava ali sentado, nós imaginamos, sentado aos pés de seu pai, então existia um ambiente ali de muita proximidade entre pai e filho, e ele foi escutando aqueles conselhos, conforme narra no texto. Meu filho, busque sabedoria. Ao mesmo tempo, em outro momento, então Salomão ouvia o seu pai dizendo o que ele deveria buscar. Busque sabedoria. O que? No segundo contexto, Salomão ouviu do seu pai dizendo por que ele deveria buscar. Por quê? E você pode ler que ali está escrito, porque ele te dará uma coroa de glória, um diadema de graça. O porquê são benefícios que ele teria. E uma pessoa programa a mente de outra, e nós como pais programamos mente do nosso filho também dessa maneira. Um ambiente de intimidade, dizendo o que, porquê e repetidamente. Então são quesitos. Você vai aprender isso em uma outra aula, mais profundamente nós vamos trabalhar reprogramação mental e você vai aprender isso de uma forma bem mais aprofundada. Mas num primeiro momento eu quero te dar uma ideia em relação à inteligência cognitiva e inteligência emocional baseado nessa história, tá bom? Vamos lá. E aí o que aconteceu? Salomão ouviu, os conselhos de seu pai, dizendo o que, porquê, em ambiente de intimidade e repetidamente. Só nesse texto ele ouviu 6 vezes a mesma palavra, sabedoria, entre conhecimento, entendimento, enfim. Quando ele ficou maior, já na fase de juventude, Deus apareceu para Salomão conforme também conta a história na Bíblia. Deus apareceu para Salomão e perguntou para ele, fala para mim o que você quer que eu vou te dar. O que Salomão respondeu de prontidão? Ele respondeu, sabedoria. Será
que naturalmente, numa surpresa como essa, ele não pararia um pouquinho para pensar? Será que ele não iria ficar em dúvida? O que eu vou pedir? Mas não, ele respondeu prontamente: sabedoria. Por que isso? A mente dele já estava programada desde a sua infância. A neurociência explica isso. A neurociência explica que uma mente é programada observando esses pontos, como eu acabei de falar. Ambiente de intimidade, quer dizer, ambiente de confiança entre duas pessoas, repetição, ok, por quê? Tudo isso foi nesse contexto dessa história foi observado, todos esses pontos. Então, a neurociência fala hoje algo que tudo na Bíblia já existe há muitos anos. Eu amo neurociência porque ela está toda na Bíblia, E eu sou uma apaixonada pela Bíblia, já deu para perceber. Mas vamos lá. E aí, o que aconteceu com Salomão, contando nessa história? Ele recebeu sabedoria, ele recebeu sim, ele foi um homem muito sábio, vários exemplos dos seus julgamentos, como que ele agia, ele foi um homem que ficou muito rico, muito próspero, tudo de bom. Mas quando chegou lá na frente, bem no final, como que ele acabou? Ele acabou com uma história não muito positiva. Ele acabou adorando outros deuses, enfim. E aí vem a pensar, mas por que uma pessoa que pede sabedoria e recebe sabedoria de Deus, como essa pessoa pode de repente terminar tão mal como Salomão terminou? Aí vem, eu não me lembro nenhum momento de alguma história na Bíblia dizendo que Salomão caiu da carruagem, bateu com a sua cabeça no chão e perdeu a inteligência cognitiva. Não tem lugar nenhum dizendo isso. Ele sempre foi inteligente, ele continuou com a sua inteligência cognitiva, com o seu intelecto. Porém, Salomão, descumprindo uma ordenança em outro momento, também que está escrito na Bíblia, ele casou com mulheres de outras nações. E ele levou para o seu ambiente de intimidade uma mulher egípcia. Agora você imagina comigo quantas vezes essa mulher egípcia, essas mulheres de outras nações que adoravam deuses feitos de mãos humanas, quantas vezes essas mulheres não falavam dos seus deuses com Salomão em ambiente de intimidade, repetição, dizendo o que e por quê. Quantos benefícios essas mulheres podem ter apresentado para Salomão, para Salomão começar a adorar outros deuses que não foi esse mesmo Deus que deu aquela sabedoria para ele. Isso significa que Salomão perdeu a sua inteligência emocional. Isso significa que nós podemos relacionar a inteligência emocional, que é algo mais profundo, com sabedoria. Isso me leva a crer que quando Salomão pediu a Deus sabedoria, ele estava pedindo inteligência emocional. Porque inteligência emocional é uma palavra moderna para sabedoria. Inteligência emocional é uma palavra moderna para os frutos do Espírito. Então, para você ter uma noção, inteligência cognitiva você não perde, exceto se for por algum acidente que causa algum problema neuronal, alguma disfunção. Mas na sua vida você não perde sua inteligência cognitiva. Mas a inteligência emocional você perde. Ah, Mônica, como é que eu posso fazer para me manter com inteligência emocional? Nós trabalhamos a programação mental de forma correta. A mente de Salomão foi programada corretamente, mas ela foi reprogramada erroneamente na fase adulta. Então, a sua mente e a minha mente pode ser programada e reprogramada durante o decorrer da nossa vida. E nós precisamos alinhar. E aqui nesse curso você vai aprender a trabalhar esse alinhamento para desenvolver inteligência emocional e permanecer com ela. Tudo bem? Tá claro esse conceito? Alguma dúvida? Manda um feedback para mim, fala no nosso grupo, coloca nos comentários e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!